Antônio Henrique. Firme. Irmãos, boa tarde, graça e paz a todos. Vamos aí nos organizar para darmos início, né? Temos hoje um grupo bom, um grupo grande, e espero que o Senhor Deus nos abençoe, como já orou o pastor Marcelo, né? Pedindo as bênçãos do Senhor, que Ele nos dê da sua graça. A gente vai continuar no assunto que foi o do primeiro encontro desse ano. Nós fizemos uma introdução no trabalho de homens que vai tratar exatamente sobre pureza e santidade e santificação. E na introdução nós abordamos dois aspectos que são muito reais no nosso tempo, que afetam homens solteiros, homens casados, mas não apenas os homens, afeta também as mulheres. Citamos até uma pesquisa americana falando sobre isso, mostrando que praticamente esse é um problema de ambos, tanto dos homens quanto das mulheres, a cobiça e a pornografia. Pornografia é algo que está hoje popularizado, facilitado, e a gente precisa atacar o problema de cara. Haja vista que ele não é apenas popularizado e facilitado, ele também é normalizado no nosso tempo. As pessoas colocam isso como normal, homens acham isso muito normal, muitas vezes até mulheres acham isso muito normal. Me lembro quando trabalhava ainda na advocacia e num escritório, e o dono lá do escritório tinha na sua gaveta algumas revistas dessas. E a esposa dele havia sido minha colega na faculdade e também na escola ainda. E eu disse, mas como você sabe que seu marido tem aquilo ali? E ele disse, não, mas sou eu que compro para ele. Eu digo, como assim? Ele disse, eu prefiro eu comprar e dar ele do que ele comprar escondido. Aí eu digo, Nossa Senhora da loucura, né? Porque isso é o fim do mundo. Eu fiquei assustado com aquilo que via. O fato é que nós... que somos jovens há mais tempo, né? acima dos 25 anos de idade, digamos assim, quando já começa a aparecer cabelo branco na barba, depois dos 25 já começa, né? Eu passei dos 25, eu não vou dizer quantos anos, né? 47 hoje, eu sou um menino, né, gente? E na época em que a minha geração e a dos irmãos mais velhos do que eu era mais jovem ou adolescente, não havia facilidade que os nossos jovens e adolescentes têm hoje. Não é? Havia a necessidade de você dar a sua cara, você ia a uma banca ou você ia a algum lugar e adquirir esse tipo de coisa. Hoje está um clique, está no celular. Não apenas isso, a coisa ela é explícita, até mesmo nos programas, né, nas novelas, ela é muito iconográfica, não é? As músicas, elas expressam uma pornofonia, não uma pornografia, mas que mexe igualmente com a mente. O fato é que nós vivemos numa cultura intensamente sexualizada, não é? Quer seja nos comerciais de televisão, ou no rádio, ou até no currículo escolar, não é? Quando há livros paradidáticos para se lerem e eles vão levar a algum tipo de promiscuidade, algum tipo de sexualização antecipada ou desvirtuada das Escrituras. Nós vamos ver isso nas notícias, nas roupas que as pessoas vestem no meio da rua, e, na realidade, as pessoas até defendem isso como autoexpressão, né? E a sensualidade ou a sensualização como um aspecto da liberdade do ser humano. E, na realidade, tudo isso acaba escravizando muito. Nós saímos agora há pouco de um tempo em que o mundo mergulha, né, sobretudo o brasileiro, no carnaval.
E o carnaval é um tempo em que parece que os muros todos caem, e havia aí uma notícia, né, uma dessas aí que eu não sei quem é, desfilou aí lá na Sapucaí e esqueceu de levar a parte de cima da roupa, ou da falta de roupa. E chegando lá, então, ela decidiu que ia desfilar sem aquilo mesmo. E aí perguntaram a ela, não é, mas e como é isso? Como foi essa decisão? Não, eu esqueci. E o mais importante era que eu desfilasse. Meu marido nem sabe, olha só, nem sei se ele vai achar ruim, mas também se ele achar ruim, o problema é dele. E todo mundo aplaude, né? Acha isso, de fato, uma liberdade, uma coisa maravilhosa, né? E, irmãos, nós não temos nenhuma dificuldade de encontrar pessoas que pensem com a mente já formatada na promiscuidade, mas igualmente não temos nenhuma dificuldade de encontrar nas Escrituras o padrão que deve ser seguido por nós, mas que não é imposto só aos cristãos. O padrão da palavra de Deus é o padrão para todo ser humano. E vai envolver todo homem e toda mulher, que fatalmente, se não viver nesse padrão, vai acabar adentrando em muita tristeza e confusão na sua vida. E, portanto, as passagens bíblicas, a teologia bíblica, aquilo que a palavra de Deus apresenta sobre esse tema, descreve, prescreve, destaca, não é algo que nós devemos viver, que é, de fato, aquilo que é belo, que é bom, que é verdadeiro, e não a deturpação das coisas, né? E Efésios, no capítulo 5, ele vai trazer, nos versos 3º e 4º, o antídoto para que nós não sejamos afetados, não é, pela impureza, pela lascívia, pela sexualização pecaminosa e depravada desse mundo. E eu quero pensar nisso com vocês. Lembrando que no último encontro nós falamos sobre essa questão da sexualização e falamos sobre a sedução. E quando um homem, e eu defendi isso aqui, que o homem foi criado para liderar, para buscar, para conduzir, para ser o cabeça, para ser o líder que dá a vida e serve ao outro. E quando ele se deixa seduzir pelo espírito do século, ele deixa-se seduzir pelo pecado, ou em falando de sexualização, ele deixa-se seduzir pelo pecado da sexualidade, ou mesmo pela pornografia, a gente falava especificamente disso, ele se emascula, ele se desmasculiniza, porque ele deixa de dirigir-se, ele deixa de ter um autogoverno e, de alguma forma, ele é conquistado, enredado, ele é escravizado por algo, ele perde a sua liberdade e ele perde a sua masculinidade no sentido do ser, que é ter esse autogoverno diante dos homens e de Deus e de ter liberdade de conduzir os seus próprios anseios de forma santa. Conversava com as minhas filhas ontem, ainda antes de lermos o texto, sobre aquele filme, né, muito interessante para se conversar, que é Divertidamente, não é? Onde há aquelas sensações, aquelas emoções que fervilham, não é, no interior de um adolescente. E conversava com as minhas duas mais novas e elas achando engraçado, falando da raivinha, falando do nojinho, falando do medo. E eu conversava e dizia, olha, mas quando esse aqui dirigiu a vida dela, como foi assim, quando esse dirigiu foi desse jeito. E eu perguntava às duas, nós devemos ser conduzidos pelas nossas sensações, desejos e emoções? Aí elas disseram assim, não é porque eles ficam brigando entre si. Exatamente. A queda desordenou quem nós somos exteriormente e interiormente. De maneira que os nossos afetos, eles começam a se debater. E se esses afetos não forem equilibrados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito, irmãos, nós viveremos uma confusão imensa. E isso é interessante para nós pensarmos nessa questão da sedução. Apocalipse diz que o diabo, ele é o sedutor de todo o mundo. E quando nós nos deixamos sermos seduzidos pelo pecado, nós acabamos sendo seduzidos, em última análise, por ele, que veio para matar, roubar e destruir. E esse é o propósito dele, nos matar, roubar a nossa paz e aquilo que julgamos que temos e nos destruir completamente. E a gente vai ver esse antídoto. Efésios capítulo 5, verso 3º e 4º, observe. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça
nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Observe, o apóstolo Paulo está falando no contexto, desde o capítulo 4, da unidade da fé, e ele vai tratar de algo muito precioso para a vida daqueles que conhecem a Cristo, e que envolve toda a vida deles a partir de sua conversão, que é o despojamento de uma velha natureza e o revestimento de uma novidade de vida em Cristo. Ele vai tratar disso, observe, aqui no verso 22 a 24 do capítulo 4. Dê uma olhadinha se você tiver com a sua Bíblia aberta. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem é esse velho homem? É aquele que se corrompe segundo as concupiscências do engano, que é concupiscência, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo está falando de uma mudança de vida, de uma transformação. Então, se nós de alguma maneira já vivemos ou fomos alcançados pelo Espírito, né, depravado desse século, que desvirtua aquilo que Deus criou, tornando bom aquilo que é mal e tornando mal o que é bom, e nós vemos essa loucura na nossa sociedade, não é? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, despojem-se disso. O que é se despojar? Arranquem de vocês e se revistam de uma nova vida, se revistam de uma nova postura, se revistam de uma nova maneira de viver, sejam completamente diferentes. A impudice, a impureza. E é interessante, a cobiça ela é colocada nesse conjunto de coisas que envolvem essa sexualização desse mundo depravado, porque ela faz exatamente parte disso. E ela é exatamente o oposto desse espírito de ações de graças que o Espírito Santo deseja que tenhamos, que a palavra de Deus nos prescreve. Observe que, então, o antídoto para tudo isso, não é a postura de revestimento que substitui aquela postura do velho homem, que é a de impureza, é a postura de ações de graças, ou seja, um antídoto para uma vida escravizada pelo mundo ou uma vida controlada pela cobiça, pelo descontentamento. E observe que a cobiça ela é fruto do descontentamento. Observe que esse descontentamento e essa cobiça ela fazem parte do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que é extremamente consumista, não é verdade? Lá para os mais velhos tinha aquela propaganda, né? Nem sei se tem mais hoje, faz muito tempo que eu não vejo TV aberta, mas tinha aquele compre batom, seu filho merece batom. Você lembra desse negócio? E era meio que uma hipnose, né? O menino assim, tá vendo, pai, compre batom, seu filho. E a gente gostava de batom, né? Naquele chocolate, como a gente comia, eu confesso que eu comia uma caixa de batom daquela até ter dor de barriga já. Na minha infância isso aconteceu, de comer um atrás do outro. Aquilo era uma verdadeira hipnose. Mas aquela propaganda é só um exemplo, um modelo da hipnose consumista que acontece na nossa sociedade. Nós vivemos num mundo completamente consumista. E esse consumo ele vai dizer que aquilo que nós temos não é suficiente para nós. Por exemplo, se você tem um celular, ele está bom, ele liga e ele recebe ligações, isso basta. Mas ele precisa, na realidade, praticamente viver por você, para ser um bom celular, não é? Hoje a gente tem agenda no celular, a gente anota tudo no celular, ele virou máquina fotográfica, filmadora. Eu sou daquela época que a gente entrava no consórcio para comprar uma máquina para poder filmar alguma coisa. Vocês lembram desse negócio, né? A gente entrava, passava 24 meses pagando, né? Os que tinham um pouquinho mais de dinheiro pagavam em 12 meses. E a gente tinha uma maquinazinha lá e filmava a fita. Eu sou daquela época que a gente comprava o filme de 12, 24, 36 poses. E eu não era da máquina automática, não. Era daquela que fazia assim, para rodar. Às vezes a gente esquecia, abria, queimava tudo. Quando a gente levava para revelar, minha sogra ainda diz isso. Ela tira a foto no celular e diz, você revelou a foto?
O filho, sogra não se revela. A gente imprime hoje, desse jeito, tá? Mas a gente ia revelar, metade do filme queimava, né? E saía olho vermelho, a gente até dizia, ixi, olho de gato, vai morrer. A gente dizia, se a gente era criança, dizia essas coisas. Hoje a gente compra um celular, daqui a 6 meses o nosso celular é obsoleto. E qual é o sentimento que você tem? Eu estou ultrapassado. Eu preciso de um celular novo. Você compra uma televisão e daqui a pouco vem a Super UHF, VHF, YHz, de não sei quantas, né, Full HD, e não sei o que lá. E você fica achando, a minha é pequena, eu preciso de uma maior. Você compra um carro, mas aí você vê um carro, ele de repente no ano seguinte sai de linha, mas o seu carro está só 15 mil quilômetros rodados, você diz, não, meu carro saiu de linha, eu tenho que trocar de carro. Né? A gente... Por que as mulheres gostam tanto de sapato? Elas só têm 2 pés para calçar. Por que elas compram tantas roupas? Hoje mesmo, eu ganhei lá dos meus filhos, acordaram. Uma me deu um pijama, a outra me deu 3 pares de meia, e a outra veio e me deu uma camisa. E cheguei no almoço na casa do meu sogro, e minha sogra muito amavelmente mandou preparar um cozido para mim, né? E lá no almoço eu disse assim, olha, eu não preciso de presente, porque eu acho que se eu viver os próximos 20 anos, eu tenho tudo que eu preciso para os próximos 20 anos, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Se uma coisa que eu preciso, compre meia e cueca, porque esse negócio se acaba. O resto eu não preciso. Se eu não engordar mais, eu tenho roupa para as próximas 2 décadas, eu não preciso de absolutamente nada. Estou contente com o que tenho, com a quantidade de filhos que tenho, com a esposa que eu tenho, com a quantidade de roupa que eu tenho, até com os par de meias, cueca furada. Também estou satisfeito com isso. Mas a gente vive numa sensação de que a gente precisa mais. É estranho. Deus está dizendo nesse texto que uma arma importante contra a cobiça, e a cobiça que afeta especialmente a sexualização, por isso ações de graças aqui está, veja, no contexto de impureza, no contexto de conversação torpe, aquelas conversas indizíveis, palavras vãs, que são palavrões, chocarrices, coisas que são sem santidade, coisas inconvenientes. As ações de graças, a necessidade de ações de graças está nesse contexto. Ou seja, o Senhor está dizendo que a grande arma que nós devemos ter para tratar com tudo isso é ações de graça. Mas como é que a gente pode tratar dessas coisas? O primeiro elemento para a gente pensar, a gente poderia dar uma olhada em Romanos, no capítulo 1, no verso 18 a 24, se você puder ir a esse texto, e a gente vai ver o seguinte... o apóstolo Paulo em Romanos, nesses primeiros capítulos, tratando da realidade do ser humano, capítulo 1, do verso 18 ao verso 24, o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O que é perversão? É transtornar, não é? Mudar aquilo, mudar de forma, perverter, ou seja... Algo é feito para tal objetivo, para tal seria eu perverto isso para outra coisa. Eu desvirtuo o propósito dele. Então a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, eles escondem a verdade, colocam a injustiça no lugar da verdade, mas que Paulo está vivendo no século XXI aqui, né? Ele está no período da pós-modernidade. E ele está dizendo, é isso que o homem faz, ele esconde a verdade e ele apresenta a injustiça no lugar da verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, e aqui isso é que é perversão, né? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos,
perversão. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, que a concupiscência, os desejos, né, de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Só o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Uma coisa é que o coração ingrato, ele leva o homem à impureza sexual. O que Paulo está dizendo aqui, e sobretudo nesses versos 23 e 25, é que o homem, ele, ao invés de adorar a Deus, ou ser grato a Deus, prestar um culto de exaltação ao Senhor, ele prefere adorar a imagens de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, adoram e servem a criatura no lugar do Criador, eles servem a si mesmos e ao seu próprio coração. Essa é uma questão de ego. Quando o ser humano ele não adora a Deus, ele vai adorar alguma outra coisa. Quando ele não tem gratidão ao Senhor, o seu coração não é grato ao Senhor, ele vai ter um coração ingrato e buscar ter satisfação e contentamento em outras coisas, porque só na gratidão ele pode ter, mas ele é ingrato e ele busca em outros lugares e ele não consegue ter. E a ingratidão se concentra naquilo que o homem julga não ter. O povo de Israel, lá em Números, nós já vimos o livro de Números aqui na nossa igreja, passamos por ele, e a tônica do livro de Números não é a genealogia nem a contagem do povo. A tônica do livro de Números é a ingratidão. É o coração ingrato do povo de Israel. Constantemente eles estão reclamando que não tem aquilo que tinham. Eles chegam a reclamar até de não serem mais escravos. Eles chegam a dizer, olha, vamos voltar para o Egito, que é melhor ser escravo. Veja que coisa. Eles têm o seu coração tão deturpado que eles não conseguem ser gratos por Deus dar o alimento deles sem que sequer eles trabalhem. Eles acordavam de manhã e o alimento estava na porta. O único trabalho era colher. Você depois conversa com o Yuri e pergunta como dá trabalho plantar café. Dá trabalho, Yuri? Tem praga para café? E é assim, né? Você tem que cuidar da terra, você tem que ver. Você tem que ter um manejo da terra. Você tem uma série de cuidados que você tem que ter. Eles não plantavam, eles não tinham preocupação com agrotóxico, eles não tinham preocupação em estar lançando semente, eles simplesmente pegavam, comiam, iam dormir. E no dia seguinte, o que é que acontecia? Estava lá o pão de novo, iam dormir, e estava lá o pão de novo. E isso aconteceu por anos. Mas eles estavam reclamando, chegando, dizendo assim, e chegaram a dizer que aquilo que Deus dava a eles era vil. Eles diziam assim, nós não suportamos mais esse pão vil. Eles chegam a dizer isso. E essa é a tônica do homem com o coração caído, do coração ingrato. Ele não consegue observar aquilo que Deus faz em favor dele. Ele sempre vai observar aquilo que ele não tem. Até mesmo chega a ter saudade do período de escravidão. E apesar de tudo, não é que do que eles precisavam e que o Senhor dava a eles, o sustento que o Senhor concedia, até mesmo aquecendo as noites e trazendo frescor durante o dia com a sua presença, isso não era suficiente. E nós estamos cercados, irmãos, de pessoas que cometem loucuras por causa da cobiça. Talvez nós mesmos já tenhamos cometido loucuras por causa da cobiça. Todo mundo tem um amigo que já cometeu adultério. Não é? Todo mundo conhece alguém que caiu na mentira de que o terreno vizinho era melhor do que o seu. Do que aquilo que não era dele era melhor do que o que o Senhor lhe tinha dado. E uma razão para que as pessoas cometam loucuras como essa é exatamente a falta de gratidão pela esposa que Deus lhe deu, fazendo com que ele deseje algo que ele não tem. Ele deixa de se alegrar com a mulher da sua mocidade para procurar alegria com aquilo que não é dele. E isso sempre
vai dar errado. Sempre vai dar errado. Não tem ninguém, irmãos, que em sã consciência tenha caído numa loucura dessa e não tenha se arrependido. Não tenha colhido frutos amargos dessa atitude. Talvez esses frutos tenham sido minimizados pela misericórdia de Deus, mas há consequências que perduram por uma vida. Relacionamento com filhos, a tristeza de não poder ter uma família inteira com todos, coisas do tipo. E mesmo os servos de Deus podem cair em situações como essa, se o seu coração não for grato diante do Senhor. E ele acabar julgando que precisa de algo que o Senhor Deus não lhe deu. A ingratidão leva a uma visão de que nós seremos mais felizes se nós tomarmos com as nossas próprias mãos aquilo que Deus disse não é seu. É exatamente o que aconteceu no Éden, percebe? E aquela não é uma mera história ilustrativa, é um fato, e um fato que continua se repetindo. O Senhor dá liberdade ao homem, a perfeita liberdade ao homem de estar no jardim que ele criou, e ele diz assim, você pode ter tudo que você quiser. Eu já lhe dei tudo, mas isso aqui não. De tudo que Deus havia criado, tinha uma única coisa. Uma única coisa, de tanto... Gente, você já comeu todos os frutos que existem na terra? Você já comeu todo tipo? Vamos pensar só num, né? Quantos tipos de manga existem? Você já comeu todos os tipos de manga existentes na face da terra? A gente não conseguiu comer nem sequer todos os tipos de uma fruta só. Eu imagino que se Adão não tivesse pecado, ele estaria vivo aqui nos dias de hoje, e ele estaria andando, rapaz, eu acabei de descobrir uma fruta nova ali que eu ainda não comi. Espera aí, Adão, mas tu está vivendo aqui há 6.500 anos, quase 7.000 anos, e tu ainda não comeu todas as frutas? Ainda não, porque Deus fez um negócio tão tremendo, extenso, que eu já rodei por tudo que é lugar, e cada vez que eu ando eu encontro um negócio novo. Acabei de encontrar uma manga. Rapaz, tu não sabe, eu acabei de encontrar melancia sem caroço. Tudo bem que aí já não foi natural, né? Aí foi uma coisa. Mas Deus dá sabedoria ao homem para mexer, tratar. Afinal de contas, o Senhor disse ao homem que ele deveria arar a terra. Ele seria ali o agricultor. Gente, o agronegócio vem de Deus. Ele tinha dado ali para Adão trabalhar com a agricultura. E tratar as coisas, e mexer. E, portanto, quem sabe Adão criasse, né, a melancia sem semente. Que ideia maravilhosa. Uva sem semente, já viu esse negócio? É bom demais. Negócio chato ficar tirando semente de uva. Minha mulher come com semente, com tudo. De um dia, minha filha, vai sair uva pela boca. Porque tanta semente que você come, eu não gosto. Eu gosto de tirar e dá trabalho. Um aspecto para nós pensarmos, irmãos, é que a ingratidão leva a uma visão errada também das dificuldades. Veja só, nós teremos dificuldades nessa vida. O Senhor deu a mulher para aqueles que são casados da sua mocidade. Para aqueles que são solteiros, o Senhor lhe deu a juventude e força para trabalhar e se preparar para o casamento. E aí vem as dificuldades, para os solteiros e para os casados. E no meio da dificuldade, ao invés da gente perceber a presença de Deus e a misericórdia dele que se renova a cada dia, e a graça que ele nos dá para irmos adiante no meio das dificuldades, nós simplesmente nos queixamos e atribuímos a Deus más intenções, dizendo que o Senhor foi que nos colocou aqui, e alguns chegam a ousar até mesmo praguejar contra Deus, e foi o que Israel fez. É difícil a gente, por exemplo, viver a vida de solteiro. Você que é solteiro aí, diz a verdade para mim. É difícil ser solteiro, né? Diz a verdade para mim. Mas eu vou dizer um negócio para você também. É difícil estar casado. A vida aqui, ela não é perfeita. Aqueles que estão solteiros, eles querem casar. E os que se casam lutam para continuar casados. Isso é um fato. Você acha que o melhor e o mais perfeito dos casamentos não tem os seus dias de tempestade? Tem. Você acha que duas pessoas que se amam não se ferem mutuamente? E nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se tornaram descartáveis e o casamento também. Por isso tantos divórcios. E nós lutamos para vivermos de uma forma diferente do mundo. As dificuldades vêm, as lutas virão para o solteiro, as lutas virão para o casado,
e ele simplesmente permanecerá porque teme ao Senhor, com a visão da providência de Deus no meio das dificuldades. Permanecerá firme no Senhor no meio das dificuldades. Quer que seja solteiro, ele vai permanecer casto, fiel, trabalhando e aguardando no Senhor, e trabalhando, buscando também no Senhor. Aqueles que são casados permanecerão firmes, fiéis, permanecerão com a sua esposa, até que a morte os separe, passando pelas lutas que forem, por causa do amor que eles têm ao Senhor. Um coração grato, entendendo que o Senhor usa muitas vezes o casamento como instrumento da nossa santificação e do nosso crescimento. O Senhor vai usar o nosso cônjuge para tratar o nosso coração. E vai nos usar para tratar o coração do cônjuge também, na medida certa. O Senhor me deu a esposa para me tratar. E ela deve ser muito pecadora, porque me deu para tratar ela. Porque para dar raiva, viu? Um segundo aspecto que eu quero pensar, o primeiro deles é que um coração ingrato leva à impureza. E a impureza sexual é um desses aspectos, porque não somos gratos, desejamos o que não temos. E talvez alguns não ousem consumar o ato do adultério, mas vão à prática do adultério na pornografia. E o Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, aliás, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, ele trata das questões do coração. E ele vai dizer que o homem já comete adultério ao olhar para uma mulher com um desejo impuro no seu coração. Não é meramente um ato consumado, mas é um ato da alma, é um ato do coração. Aquilo que se estabelece na alma da gente, no coração, já levou ao pecado. E observe, nós vivemos numa sociedade que tenta sequestrar a nossa imaginação, fazendo com que nós tenhamos pensamentos impuros o tempo todo. Ora, porque na sociedade a própria moda leva a isso. A gente conversava com os adolescentes recentemente, estudando o 7º mandamento, e falávamos sobre as vestes e como homens e mulheres que amam a Deus devem se vestir. Não é? E isso não diz respeito apenas às moças, às mulheres, mas também aos homens. E fica o grande desafio, não é, de nós não sermos conduzidos na nossa mente a um pensamento impuro. A segunda coisa para pensarmos é que a ação de graças é o solo rico e profundo que produz o fruto da pureza. A ação de graças é um solo rico, mas ele precisa ser arado. Sabe, deve haver um esforço para que nós promovamos e cultivemos a gratidão no nosso coração. Eu brinquei com o Yuri aqui, mas certamente para poder ter bons frutos lá na plantação dele, aquela terra precisa ser tratada constantemente. Ela não pode ser deixada largada. Irmãos, se nós deixarmos o nosso coração largado, ele vai produzir toda sorte de ervas daninhas. Ele vai produzir toda sorte de praga, que vai impedir com que a colheita seja de um bom fruto. É assim também no que diz respeito à ação de graças. Imagine a ação de graças como um fruto que deve ser gerado no nosso coração, mas que ele precisa ser tratado, precisa ser plantado no nosso coração, precisa ser regado no nosso coração. Perceba que a ação que Deus exige de nós aqui é aquela mesma que ele exigia de Adão no Éden, de arar a terra e proteger o jardim. Nós precisamos arar o nosso coração e protegê-lo das ervas daninhas, das pragas exteriores a ele, mas não apenas o nosso coração. Nós temos o dever como homens de proteger o coração da nossa família, o coração dos nossos irmãos, acerca de pragas e de ervas daninhas que possam trazer maus frutos. E muitas vezes nós acabamos provocando os maus frutos, ao invés de proteger dos maus frutos. É necessário, portanto, a gente cultivar, a gente se esforçar. Você já foi ao sertão nordestino? Já viu aquela região belíssima? Eu sou apaixonado pelo sertão. Passei um bom tempo indo ao sertão toda semana para trabalhar ali naquela região. E para quem pensa que o sertão é um lugar pobre, está redondamente enganado. O sertão é um lugar maravilhoso, mas que precisa de esforço.
e trabalho. Me lembro de um cliente que eu tinha, um irmão da Assembleia de Deus, e eu havia sido apresentado a ele por um gerente de banco de uma cidade no sertão, para que eu atuasse cuidando dos bens dele, regularizando as propriedades, fazendo a regularização dos contratos sociais, a fim de que ele se habilitasse nos projetos de implemento que o BNB tinha. À época, os juros para o sertão do estado estava entre 2,5% e 4% ao ano. Isso era uma maravilha. Isso era uma maravilha. Um período em que Pernambuco estava, Yuri, imagina, 2,5% a 4% ao ano. Isso é bom, né? Você deve ter pego isso lá em Minas Gerais, que o Banco do Nordeste também atua lá. E aí, me lembro que ele disse, olha, você vai para Ibimirim, em Ibimirim você vai encontrar lá um funcionário dele no cartório e ele vai estar te esperando lá, inclusive vai almoçar com ele lá na fazenda. Foi 1h30 andando na Caatinga. 1h30 na Caatinga. GPS sumiu e você vai Caatinga de um lado, do outro, a terra estreitinha, a estrada estreitinha. De repente eu olho assim para frente, tem um brilho assim. O que é isso? Um brilho. Eram uns plásticos no chão e a planta crescia e o fruto caía em cima do plástico. E toda a plantação por gotejamento. No sertão, em Ibimirim, existia uma plantação de melão, uma das maiores do Brasil. Perder de vista. Mas aquele homem, ele chegou e ele me contou a história. Há muitos anos ele havia vindo com um caminhão quebrando no meio da estrada do Rio Grande do Norte para vender melão na Ceasa. E ele chegou ali e fez isso por muitos anos até que ofereceram essa terra a ele. Mas é no meio do nada, no sertão, ele foi lá ver. E ele decidiu comprar aquela terra, começou a arar aquela terra e decidiu fazer uma prospecção na perfuração do solo e encontrou água subterrânea, a maior bacia subterrânea de água do Nordeste brasileiro. Está em Ibimirim. E ele fez o seguinte, ele tirou a água dali, ele joga aquela água num grande lago que ele fez na propriedade, ele encheu o lago de tilápia, e aí as tilápias fertilizam a água, aquela água passa por todo o processo e ela vai lá em gotejamento sobre os melõezinhos e sai cada melão tipo exportação, que é uma maravilha. Ele precisou se esforçar muito. Ele precisou de cavar profundos poços para encontrar água pura. Ele precisou criar um processo de fertilização daquela água para que ela fosse própria e pudesse, então, servir para aqueles frutos. Ele foi em busca do comércio, isso começou com muito trabalho árduo. Irmãos, a gratidão no nosso coração é do mesmo jeito. Ela precisa que a gente cave fundo, que a gente are, que a gente cuide, e o trabalho não para e continua dia a dia, porque o germe da ingratidão, a praga da ingratidão, ela está constantemente batendo a nossa porta. Sobretudo quando vêm os dias maus, quando vêm as dificuldades, a nossa tendência é praguejar, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é julgar que Deus não é conosco e esquecemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Esquecemos da bondade dele, esquecemos da providência dele, esquecemos que ele nos trouxe até aqui. A ingratidão, ela promove no nosso coração brechas que nos levam muitas vezes ao pecado. O pecado sexual é um deles. Conversava há muitos anos, porque esses pecados ligados à sexualidade são uma verdadeira praga. Não é uma praga moderna, mas uma praga antiga, né? Já diria Ló, que viveu ali em Sodoma, ou diriam os israelitas, que viveram às voltas com os cultos pagãos em Canaã, que também eram levados à prostituição. Já diria Salomão, que sofreu com esse pecado também. E o seu pai, Davi, que, tendo tantas mulheres, cobiçou uma que não era dele. Eu não sei, talvez naquela manhã alguma das suas mulheres tenha enchido sua paciência e ele tenha dito, vou buscar do meu vizinho, porque ela deve ser boazinha.
Essa é a mentira, né? O fato é que essa é uma realidade. E trato com isso há tanto tempo. E algumas pessoas, né, por exemplo, na promiscuidade, mas especialmente na questão da pornografia, elas dizem, olha, pastor, eu tenho caminhado bem, eu tenho buscado a Deus, eu não tenho sido mais levado a esse pecado. Mas, de repente, lá na frente, a gente volta a conversar e diz, rapaz, eu estou sofrendo de novo com isso. E o que foi? Normalmente, a gente vai observar que um gatilho para queda e para reescravização voluntária são as lutas. A maneira como se lida com a frustração. Alguém já foi frustrado na vida aqui? Só não foi uma vez, né? Foram muitas. A vida é cheia de frustrações. E como nós vamos lidar com elas? Nós podemos correr aos pés do Senhor e termos contentamento nele, ou nós podemos querer satisfação imediata. E é isso que o adversário nos seduz. Aonde ele nos seduz? Ele nos apresenta um desejo cobiçoso de termos uma satisfação e nós nos julgamos no direito de buscarmos com as nossas próprias mãos essa satisfação porque Deus não nos deu. Deus não me deu aquilo que eu queria, então eu busco com minhas próprias mãos outra coisa que eu quero, é como uma vingança. Isso é muito triste. Mas veja, a gente precisa equilibrar as coisas, conquanto a cobiça seja pecado, conquanto a lascívia seja um pecado, conquanto o desvirtuamento do que Deus criou seja pecado, aquilo que Deus criou é bom. E, portanto, o desejo sexual é bom para casados e também para os solteiros. Também para os solteiros. É importante que se diga isso, irmãos, porque o mundo, ora, ele quer mostrar que não existe padrão e o que você quiser fazer, você é livre para fazer. E isso é uma grande mentira, porque essa falsa liberdade, na realidade, conduz a uma escravização terrível. Por outro lado, o mundo ele quer dizer que o desejo sexual também é pecaminoso. Ele é incoerente, mas é isso que o mundo impõe a nós. E o desejo sexual é uma bênção. Ele foi colocado por Deus no ser humano, em homens e mulheres. Em primeiro lugar, porque o desejo sexual motiva o casamento. Veja, se alguém aqui não tem desejo sexual, é porque Deus lhe deu a graça de ser um celibatário. E não há nenhum problema nisso. Você vai servir a Deus na sua vida no celibato. Há pessoas assim? São raríssimas e honrosas exceções, mas há. Se quiser, eu posso apontar algumas aqui. O cara já se esconde. Os solteiros já se escondem. Eu não, Senhor, eu não, né? Mas é um dom. Assim como o desejo sexual é um dom que Deus nos deu, o celibato também é um dom. Mas o fato é que o padrão, ou seja, aquilo que nós observamos como mais comum, é o desejo sexual. Homens têm um desejo sexual, solteiros e casados. Casados com o propósito de manter o casamento em dia, com o propósito de ter filhos, com o propósito de mutuamente trazerem satisfação um ao outro, com o propósito de declararem amor e serem um só corpo e viverem em comunhão. Solteiros, porque isso os estimula, os leva ao trabalho. Eu já disse isso aqui. Vocês já perceberam que os homens, no tempo em que nós vivemos, eles são homens frágeis? Eu sei que aqui não. Aqui todo mundo tem calo na mão. Só tem caba macho raiz aqui. Eu sei que os cabos aqui não podem ver uma estrovenga, Marcelo, que pega e sai correndo para cima do mato. Deixa eu perguntar aos mais jovens aqui. Quem sabe me definir o que é uma estrovenga? Os mais jovens, de 20 anos para baixo, sabem me dizer o que é uma estrovenga? Olha. Você viu o exército, não foi? Mas sabe o que é uma estrovenga. Na minha época, quando a gente mexia com estrovenga, a gente dizia que ia jogar golfe. Né? Estrovenga é aquela que a gente sai para capinar o mato.
Né? Eu me lembro que eu ficava com os calos grandes na mão para o cabelo até ficar mais grosso. Fazia uns calos grandes. O desejo sexual dado a Deus ao jovem deve ser um combustível para que ele trabalhe, para que ele sue, para que ele estude, para que ele batalhe, para que ele labute, de maneira que ele possa chegar junto de uma mulher e dizer: case-se comigo. Quando a sociedade liberou o sexo, e veja só, a média de idade em que jovens entram numa vida sexual ativa é 13 anos de idade. Essa é a média no Brasil. Com 13 anos de idade ele não pode trabalhar. Com 13 anos de idade ele não pode carregar um saco de cimento. Com 13 anos de idade ele não pode virar uma madrugada numa vigilância de nada. Com 13 anos de idade ele nunca pegou uma estrovenga na vida. Mas ele pode ter uma vida sexualmente ativa. Isso é uma loucura. E torna homens umas verdadeiras bananas. Torna os homens uns barrigas brancas. Torna os homens uns molengas. E esse é o propósito do diabo. Tornar mulheres mais fortes e homens mais fracos. E desvirtuar tudo na sociedade. Quebrar a família, quebrar todas as coisas. Quando a sexualidade dada por Deus aos jovens deve levá-los ao ímpeto de trabalhar, ao ímpeto de ir à guerra, para defender a sua amada, para casar com ela, suar para poder constituir uma família. Mas esse não é o fato dos nossos dias, não é? Então, jovem, permaneça casto. Quanto mais casto você for, com vista ao casamento, mais macho você será. Esse é o fato. Esse é o fato. Tenha coragem de dizer não ao mundo deturpado. Segundo lugar, nessa questão do desejo sexual, seja grato. Porque ele anuncia que nós somos imperfeitos. Ele anuncia para aqueles que não têm o dom do celibato e se contentam apenas no Senhor. É um tipo de gente mais no nível mais alto, mas nós que estamos aqui no nível mais baixo. O Senhor nos dá o desejo sexual dizendo assim: você precisa de outra pessoa. Você não é completo. Você precisa de alguém, você precisa de uma auxiliadora idônea, você precisa de uma mulher que lhe ajude, que caminhe com você, que esteja ombro a ombro, com quem você encontre satisfação, consumação do seu desejo, alguém com quem você possa defender a vida. Esse tipo de compreensão de incompletude, de que nós não somos perfeitos, que nós não somos completos e que nós precisamos do outro, irmãos, nos direciona a busca pela constituição de uma família. E Deus faz isso para que o mundo continue existindo. Imagine se não houvesse o desejo sexual entre nós e nossas esposas, ou você jovem, sua futura esposa, quando Deus adere a você, o mundo ia deixar de existir, porque simplesmente não iam nascer mais seres humanos. E Deus nos deu isso para a nossa preservação, aqui e agora. Em terceiro e último lugar, seja grato pelo desejo sexual, porque ele é um teste de autocontrole para nós. Para os casados e para os solteiros. Para os casados e para os solteiros. Jovens que continuamente cedem ao desejo sexual, indo à pornografia ou à masturbação, eles estão ensinando a si mesmos, estão ensinando às suas mentes, estão ensinando aos seus corpos, que eles precisam e merecem ser satisfeitos imediatamente, na hora que eles querem. E isso vai gerar um grande problema para a vida, porque a vida sempre vai dizer para você: espere. Ela nunca vai estar lhe satisfazendo o tempo todo. Você solteiro acha que a sua esposa vai estar o tempo todo preparada para a hora que você chegar? Você está redondamente enganado. Converse com os homens casados que estão aqui e eles vão te dar a real. Vão te dar a real. Recentemente um irmão conversava comigo e dizia: pastor, o que é que eu faço? Porque o negócio lá em casa está difícil, eu tenho que pegar a senha e parece ficha do INSS. Eu disse: meu filho,
dei lá umas dicas. Eu disse, olha, você primeiro precisa começar conversando com esse tempo de oitiva. Você precisa ouvir atentamente o que ela tem para lhe dizer. Tome Red Bull e ouça a história. Converse com ela. Segundo lugar, qual foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa? Surpreenda a sua esposa, cara. Faça um negócio diferente. E aí ele fez uns negócios aí que ele publicou aí, que eu vi, eu digo, rapaz, o negócio pegou fogo. E aí, tenha um tempo de oração com ela, ore por ela. Tudo que uma esposa cristã quer é que o marido chame ela e diga assim, querida, me diga o que há no seu coração, quero orar por você. Ela vai olhar para você assim e vai dizer, meu Salvador e Mestre. Ore com ela, leia a palavra com ela. Se preocupe com a vida. Chegue em casa e diga assim, querida, seus problemas acabaram. Organizações, Tabajara. Não, seus problemas acabaram. Eu cheguei aqui, o que é que tem para resolver? Agora é comigo. Você vai ter lá como uma princesa que estava numa torre alta com um dragão cuspindo fogo, então um cavaleiro com espada desembanhado num cavalo branco, com capa esvoaçando no vento, pronto para salvá-la dos seus perigos. O que é que você acha que você vai fazer? Colher dividendos, meu irmão. Você vai colher dividendos. Passaram as 2 semanas e aí a gente teve a oportunidade de conversar. Eu disse, e aí, como tá? Disse, pastor, o negócio tá bom demais. Digo, gente, vamos fazer o negócio direito, né? Mas nem sempre é como a gente imagina. Jovens, nós precisamos ser gratos a Deus. Casados, nós precisamos ser gratos a Deus. Mas por onde a gente deve começar? Você não será bem-sucedido simplesmente dizendo assim, que está errado, seu ingrato miserável. Conte suas bênçãos, seja grato. Como se você pudesse simplesmente virar uma chave do dia para a noite e se conduzir a ações de graças pela sua mera força de vontade. Isso não vai acontecer. Não é assim. Se você quiser crescer em ações de graças, eu e você precisamos começar como salmista, não é? Reconhecendo quem é Deus. Tu és meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 118, o salmista diz isso, mas ele fala dos atributos de Deus. Ações de graças iniciam por conhecermos a Deus. Precisamos meditar na pessoa de Deus, nos seus atributos, no seu amor constante como Pai. Segundo lugar, nós devemos lidar seriamente com tudo quanto impede a nossa gratidão. O que, de alguma maneira, é uma praga que tem afetado a plantação da gratidão no seu coração. Você tem que arrancar essa praga de lá. Às vezes, sabe, é uma amizade. Às vezes é um trabalho. Havia um irmão, uma outra igreja, e ele estava enfrentando uma luta no casamento muito grande. Ele trabalhava numa cidade, que havia um posto de um determinado banco, e ele todos os dias só tinha 2 funcionários naquele banco, ele e uma funcionária muito bonita. E todos os dias eles iam juntos e voltavam juntos e almoçavam juntos. E aquela esposa ficou meio preocupada. E começou então uma situação dentro de casa, ela dizendo, mas não é conveniente, não é bom, isso não dá certo. E ele veio conversar comigo e disse, pastor, o que é que eu faço? Eu disse, peça demissão. Peça demissão, porque realmente não vai dar certo. Você passa quantas horas com a sua esposa por semana? Você conversa quanto tempo com ela? E quantas horas você passa sozinho com essa colega de trabalho? E quantas horas você conversa com ela? Eu, se fosse você, prefiro confiar que Deus vai suprir as suas necessidades abrindo portas de emprego, do que confiar no seu próprio coração de que você é forte o suficiente para não cair. Eu prefiro confiar que Deus vai suprir a mim do que confiar que eu não vou cair. Entende? Deus é mais forte do que qualquer um de nós. Nós precisamos arar a nossa terra, terra do nosso coração, e devemos, irmãos, quebrar a ilusão de que ações de graças é só quando as coisas estão sempre bem. Filipenses é um texto maravilhoso que a gente deveria ler todo mês. Quando Paulo fala das lutas, de tempos difíceis,
e do aprendizado da gratidão ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. As circunstâncias, elas não podem ser o termômetro da gratidão. As vitórias não podem ser um termômetro da gratidão. Mas nós precisamos ter gratidão no que Deus é, no que Ele já fez, no que Ele tem feito. Olharmos aquilo que Ele nos tem dado a cada dia. E aí nós estaremos regando esse campo onde a gratidão deve estar plantada e onde nós teremos então fortalecimento para não cairmos. As Escrituras nos dizem: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Semana passada estava numa comissão da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma reunião lá em São Paulo, e nós julgávamos 3 casos de pastores. 3 casos de pastores envolvendo problemas na sexualidade. Problemas na sexualidade. Todos envolvendo infidelidade. Irmãos, não há pastor forte. Não há crente forte. Não há homem forte. Davi era homem segundo o coração de Deus. O camarada era macho para vencer Golias. Mas ele não foi forte o suficiente para vencer uma imagem que ele viu do outro lado da cidade. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, fazermos um inventário. Quem é Deus? O que Ele tem feito? Quais são as misericórdias que têm se renovado? Devemos chegar em casa, nós que somos casados, e agradecer a Deus pelo presente da família que Ele nos deu. A esposa que você tem é a esposa que você precisa ter. Ela é um presente de Deus para você. Você deve tratá-la assim, como um presente de Deus. E você, solteiro, tenha gratidão no tempo que o Senhor tem lhe dado, para que você se case e você seja fortalecido no Senhor com o presente que Ele te deu ou te dará. Ou você, então, se tem o dom do celibato, sirva ao Senhor com gratidão também no seu coração, no tempo que Ele te dá aqui na terra. Que o Senhor Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos dê da sua graça, para que sejamos gratos ao Senhor em todo o tempo, irmãos. Amém. Vamos orar? É uma foto, é? Assim ou aqui? Assim? Daqui para lá? Tá. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, a gente vai orar, não se levante, fique no seu cantinho, a gente vai tirar a foto. Depois eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem aqui com as cadeiras, a gente colocar ali no cantinho, para ter aqui o nosso espaço livre para o nosso coffee break, né? E também a nossa livraria aqui está funcionando, está aberta. Ainda não foram renovados os livros, eu acho que agora no mês de março a gente deve estar com a livraria maior, tá? Não sei se o pastor Daniel está aí.